De todas as cenas que imaginei para o nascimento da minha filha, nenhuma envolvia um celular escorregando das minhas mãos enquanto eu ouvia minha mãe bufar do outro lado da linha. Vou ser anfitriã do aniversário da sua irmã. Por que trazer mais um ser inútil a este mundo? Ela disse com a voz carregada daquela frieza crônica que já me deixava arrepiada desde que eu era pequena. E então, como se fosse um coro ensaiado, a voz esganiçada da minha irmã irrompeu ao fundo. Você roubou meus holofotes. Quem dá a luz no meu dia? Naquele momento, ainda com a barriga baixa, o soro pendurado ao lado e minha filha encolhidinha no berço transparente ao meu lado, eu só consegui trancar a respiração. E depois, soltar um riso nervoso. Aquele tipo de riso que sai quando a dor é tão absurda que vira piada interna entre você e Deus. Desliguei. Não gritei. Não xinguei. Apenas desliguei. Me virei devagar, tentando conter o choro, e olhei para aquele rostinho minúsculo e frágil, que já me encarava como se soubesse exatamente o que havia acabado de acontecer. Como se me dissesse, com aqueles olhinhos apertados e pretos, eu estou aqui, mamãe. Eu escolhi vir com você. Segurei sua mão minúscula, e foi ali, naquela fração de segundo, que a minha história começou de verdade. O mundo podia estar desmoronando do lado de fora, mas dentro daquela sala de hospital, havia uma nova muralha sendo erguida, uma feita de promessas silenciosas e amor incondicional. A minha mãe nunca quis ser avó. Ela dizia que crianças eram barulhentas, bagunceiras e cheias de necessidades inúteis. Ela falava necessidades inúteis como quem descreve um pedido de empréstimo bancário negado. Já minha irmã, bom, ela queria um palco. Não importava qual festa, live no Instagram, promoção na farmácia. Onde tivesse um holofote, lá estava ela, sorrindo com as pálpebras cheias de glitter e o ego inflado feito balão de gazélio. E no caso específico daquele dia, o palco era o seu 28º aniversário. O evento que, segundo ela, redefiniria a moda e a vida noturna do Hemisfério Sul. Ela havia preparado tudo com antecedência, vestido vermelho com cauda, telão com fotos cronológicas de sua evolução estética, e um momento surpresa onde ela cantaria uma versão modificada de Garota de Ipanema dedicada a si mesma. Só que eu não combinei com o destino. Minha filha decidiu nascer no mesmo dia. Não foi proposital. Embora, sendo honesta, uma parte bem pequena de mim tenha sorrido com ironia quando comecei a sentir as contrações bem na hora em que a minha irmã postava o primeiro story do dia com a legenda: hoje é sobre mim, sempre foi. Você planejou isso, né? Minha irmã me acusou depois, numa mensagem de voz que começava chorosa e terminava num tom digno de vilã de novela mexicana. Ela sempre teve esse talento. Conseguia transformar um espirro alheio em sabotagem, uma coincidência em crime premeditado. Eu não respondi. E não era por falta de vontade, era por falta de energia mesmo. Os pontos ainda doíam. O sono era fragmentado. E o cheiro de leite azedo no pijama me lembrava que minha nova vida tinha começado, com ou sem a bênção da família. O problema é que, na minha família, não ter a bênção significava ser excomungada do grupo do WhatsApp. E foi o que aconteceu. Na manhã seguinte ao parto, acordei e encontrei a notificação: você foi removida de mãe de 2 estrelas faíscas. O nome do grupo era esse mesmo. Suspirei e me recostei na poltrona do quarto. Olhei minha filha dormindo com a boca entreaberta e o punho fechado. Não havia grupo, mensagem ou estrela em que se comparasse àquele momento. Mas isso não quer dizer que não doeu. Doeu como uma agulha sendo arrastada por dentro. Como uma piada contada várias vezes até deixar de ser engraçada e virar verdade. Como ser filha e, ao mesmo tempo, órfã de afeto. Na semana seguinte, os humores da minha mãe e da minha irmã se tornaram trending topics na família. Fui informada, por uma prima distante e fofoqueira profissional, que minha irmã havia chorado durante toda a festa. Ela desmaiou nos braços do garçom. Disse que sentiu sua presença ofuscar a noite dela, mesmo de longe. De longe. No hospital. Suturando um parto. Enquanto a anestesia ainda ecoava no meu corpo. Eu sou mesmo uma ameaça cósmica. A essa altura, meu companheiro estava tentando me animar com piadas ruins e café morno, mas nada me arrancava do torpor. Não era depressão, era outra coisa. Era a sensação de não caber mais naquele papel de filha, como se ele tivesse sido revogado sem aviso prévio.
Eu agora era mãe. E ao contrário da minha, eu não ia falhar. Mesmo sem sono, sem apoio, sem flores ou balões na maternidade. Mesmo sem visitas, mesmo com o silêncio ensurdecedor no lugar dos parabéns. Eu estava ali. E ela, minha filha, também. E isso seria suficiente, até o dia 30 de 30. No calendário, 30 de 30 não existe. Mas naquele ano, pareceu que existiu. Porque foi o dia em que a minha mãe e a minha irmã, com os joelhos no chão, as caras lavadas e a voz trêmula, vieram até me implorar. E não foi bonito. Foi cômico. Trágico. Quase teatral. Mas eu não sorri. Ainda não. Porque essa história ainda estava apenas começando. Quando me vi de volta em casa, com uma recém-nascida no colo, uma cinta pós-parto apertando mais o orgulho do que a barriga, e 3 vizinhas batendo na porta só para dizer que eu estava pálida, percebi que, definitivamente, não estava preparada para ser mãe. Não naquele mundo. E muito menos naquela família. Minha filha se chamava Aurora. Não porque eu achava poético ou místico, mas porque ela foi a primeira luz depois de uma escuridão que parecia não ter fim. Quando pensei em nomes, antes mesmo de saber que seria menina, eu queria algo que significasse recomeço. Que dissesse ao mundo, de forma silenciosa e firme, ainda estou aqui. E a Aurora dizia isso. Ela não chorava muito, mas quando chorava, o prédio inteiro ouvia. Era como se ela fosse feita de trovões engarrafados. Eu passava noites acordada com ela nos braços, o quarto mergulhado na penumbra e minha mente oscilando entre epifanias maternas e lembranças desagradáveis. E sim, quase todas envolviam minha mãe e minha irmã. O que mais me doía não era o que haviam dito, era o que não disseram. Nenhum parabéns, nenhum ela é linda, nenhum como você está se sentindo? Nem mesmo uma mensagem automática de celular. Elas me cortaram da vida delas como quem deleta uma planilha com erro de fórmula. Às vezes, eu imaginava o que teria acontecido se eu tivesse parido um dia depois. Ou 2 dias antes. Será que elas teriam se importado mais? Será que teriam ao menos fingido? Mas então eu lembrava da voz da minha mãe. Mais um ser inútil. Essa frase martelava na minha cabeça nos momentos mais aleatórios. Enquanto eu lavava mamadeiras. Enquanto trocava fraldas às 4 da manhã. Enquanto olhava para Aurora e tentava, desesperadamente, acreditar que minha filha merecia mais do que aquele começo. Talvez fosse isso que mais me revoltava, a certeza de que, para minha mãe e minha irmã, Aurora não era um bebê. Era um obstáculo. Um incômodo. Um acidente de rota que atrapalhou a programação do evento mais importante do universo, o aniversário de 28 anos da diva do bairro. E como Aurora ousava existir? Como eu ousava dar à luz sem pedir autorização ao departamento de drama da minha família? Houve uma noite em especial, acho que Aurora tinha uns 23 dias de vida, em que ela simplesmente não dormiu. Chorava, se contorcia, gritava como se estivesse recitando alguma tragédia grega escrita só para recém-nascidos. Eu, claro, já estava no meu limite. Sentei no chão do banheiro, com ela enrolada na mantinha amarela, as costas apoiadas contra a porta, os olhos ardendo e o cabelo grudado na testa. Não desiste de mim, sussurrei. Só você me resta. Foi quando meu telefone vibrou. Olhei, sem esperança. Não era minha mãe. Nem minha irmã. Era uma notificação de lembrança no aplicativo de fotos. A imagem mostrava minha mãe segurando um bolo imenso, sorrindo, enquanto minha irmã fazia pose com os braços erguidos, como uma deusa grega. No fundo, eu aparecia sentada, grávida, meio de lado, com um copo descartável na mão e um olhar cansado. A legenda era da minha mãe, uma noite de brilho para quem realmente merece ser celebrada. O zoom automático no rosto da minha irmã, brilhando sob luzes artificiais, e a legenda irônica me fizeram rir. Um riso solitário, engasgado, que mais parecia um soluço entalado na garganta. Ali, no chão frio, entre choros de bebê e memórias de desprezo, algo dentro de mim começou a mudar. Não era ódio. Ainda não. Era clareza. Elas não me amavam. Talvez nunca tenham amado. E saber disso doía menos do que continuar esperando. Com o passar das semanas, as mensagens rarearam ainda mais, o que parecia impossível.
Nenhuma visita. Nenhum presente. Nenhuma menção. Minha mãe seguia publicando fotos com legendas como: as verdadeiras filhas são escolhidas pelo coração. E minha irmã postava dancinhas ao lado da mãe com a hashtag minha primeira mãe. A essa altura, eu já começava a rir. Era tão absurdo, tão descarado, que virou motivo de piada entre mim e minha sogra, que, diga-se de passagem, virou a única presença feminina consistente na minha vida. Ela chegou com uma torta de frango e um abraço no segundo dia de Aurora em casa. Disse que não sabia o que fazer, mas queria estar ali. E esteve. Mesmo sem obrigação. Mesmo sem laço de sangue. Eu aprendi mais sobre amor em um mês com ela do que em 30 anos com minha mãe. Então veio o convite. Ou melhor, a ausência dele. A primeira festa da Aurora estava se aproximando, ela completaria 3 meses e eu decidi fazer algo pequeno. Só família e amigos próximos. Ou seja, sem minha mãe. Sem minha irmã. Mas ainda assim, minha sogra disse: você deveria ao menos convidar. Só para elas não dizerem que foram excluídas. E por que não deixar que digam? Respondi, cansada. Elas já inventam histórias sem eu precisar dar motivo. Minha sogra sorriu, com aquele jeito maternal que mistura sabedoria com sarcasmo. Porque um dia elas vão vir atrás. E é melhor que, quando esse dia chegar, você possa dizer: eu tentei. Eu segui o conselho. Contra meu orgulho, contra minha vontade, contra meu histórico de traumas, enviei a mensagem. Estamos preparando uma festinha íntima para Aurora. Dia 25, às 16 horas. Se quiserem vir, serão bem-vindas. Silêncio. Por 3 dias. No quarto dia, uma resposta. Não compareceremos. O brilho da minha filha não será apagado por memórias tristes. Fiquei encarando aquela frase. Memórias tristes. Aparentemente, minha filha era uma metáfora para um luto pessoal da minha irmã. Uma sombra que encobria seu esplendor existencial. Foi então que entendi. Elas não veriam. E eu não me importava mais. A festa foi linda. A Aurora usava um vestidinho branco com babados, e um lacinho cor-de-rosa que ela tentou arrancar por 3 vezes antes de finalmente se render. Meus amigos estavam lá. Meus vizinhos também. E minha sogra trouxe uma lembrancinha personalizada com a frase: Aurora, nossa luz. Eu quase chorei. Não por tristeza. Mas por gratidão. Pela primeira vez, me senti completa. Rodeada de pessoas que queriam bem. Que não cobravam, não manipulavam, não competiam por atenção. Era um amor silencioso, que se traduzia em pratos lavados sem pedir, colo estendido no fim da tarde e risadas entre mamadeiras. Foi nesse dia que percebi: o sangue não faz família. O amor sim. E foi também nesse dia que a história começou a girar de volta para mim. Porque, no dia 30 de 30, o tal dia impossível, o dia improvável, o dia inventado pelo universo só para revirar o jogo, minha mãe e minha irmã bateram à minha porta. De joelhos. E chorando. Mas isso é assunto para o próximo capítulo. O 30 de 30 chegou com um céu nublado, um vento estranho e uma sensação de que algo no ar não estava certo. A Aurora tinha acabado de adormecer depois de uma manhã particularmente agitada, estava começando a descobrir que podia gritar só por diversão, e eu ainda não tinha desenvolvido imunidade emocional àquilo. Com os olhos semicerrados de cansaço e o café requentado na mão, eu me joguei no sofá e prometi a mim mesma que dormiria 10 minutos. 5. 3, pelo menos. Mas foi nesse exato momento que ouvi a campainha. Toque longo, insistente. Daqueles que dizem eu sou importante demais para esperar. Fiquei imóvel por alguns segundos, com a cabeça ainda entre o mundo dos vivos e dos zumbis, até que a campainha tocou novamente. A Aurora se remexeu no berço. Pronto. Era o suficiente para o caos começar. Me levantei num pulo ou numa tentativa de pulo, porque a coluna já não era mais a mesma, e fui até a porta. Espiei pelo olho mágico. Tive que piscar algumas vezes para ter certeza de que era real. E era. Ali estavam. Minha mãe. E minha irmã. Ambas, ajoelhadas.
quer dizer, tecnicamente ajoelhadas. Minha mãe estava com um dos joelhos apoiado, tentando equilibrar a dignidade com a dor da idade, e minha irmã, num vestido absurdamente justo para as 9 da manhã, tentava manter a pose de sofredora com os cílios postiços pesando mais que a consciência. Abri a porta devagar, não por educação, mas por pura curiosidade. Posso ajudar? Perguntei, como se não as conhecesse. Minha irmã foi a primeira a falar. Ela sempre é. Você tem que nos perdoar. Disse, com um tom teatral que caberia numa novela das 8, se essa novela fosse escrita por uma adolescente dramática e ligeiramente maldosa. Minha mãe segurou a mão dela, como se fosse uma juíza em um tribunal celestial. Somos família, minha filha. Não podemos continuar assim. Continuei em silêncio. Na verdade, eu estava tentando entender a motivação. Minha irmã, que disse que eu havia roubado seus holofotes andando à luz no dia da gloriosa celebração dela, agora estava ali. De rímel borrado, dizendo que me amava. Algo estava errado. E então, ela entregou a cartada. Você precisa ir ao chá de revelação da minha gravidez. É sábado. Quero que a Aurora esteja lá, como minha sobrinha. Vai ser um momento único. Silêncio. Nem os passarinhos ousaram cantar. Minha mãe deu um sorriso nervoso. E eu vou preparar tudo, como sempre. Vai ser grandioso. Tudo azul ou rosa. Tudo com glitter, balões, DJ e até fotógrafo profissional. Como aquelas festas de rico. Afinal, somos uma família que celebra a vida, né? Foi nesse instante que eu entendi. Elas não tinham vindo por mim. Vieram por um público. De todas as histórias absurdas da minha vida, essa talvez tenha sido a mais teatral. Minha mãe e minha irmã estavam me convocando, não convidando, veja bem, convocando, para participar do evento de marketing pessoal da nova gravidez. Queriam minha filha como figurante. Queriam a imagem de a família unida. Queriam, mais do que tudo, que eu me calasse. Que sorrisse para a câmera como se tudo estivesse perdoado. Como se não tivessem me descartado como um guardanapo sujo 3 meses antes. Respirei fundo. Vocês querem que eu e minha filha sirvamos de figurantes para a vida de vocês? Minha irmã fingiu um soluço. Não fala assim. Eu preciso que você esteja lá. Você é minha irmã, poxa. E sua filha é minha sobrinha. Minha filha, interrompi com firmeza, não é acessório de campanha para recuperar likes. Minha mãe tentou mudar o discurso. Você está exagerando. Só queremos unir a família. Já passou tempo suficiente. Esquece o que foi dito. Vamos viver o presente. Sorri. Ah, como eu sorri. Mas era aquele sorriso gelado que antecede terremotos. O presente, mãe? Que presente? O que vocês vivem agora? Um teatro para redes sociais? Ela recuou. Não esperava que eu reagisse. Elas esperavam aquela versão antiga de mim. A que abaixava a cabeça, engolia seco e chorava escondido. A filha invisível. A irmã em segundo plano. Mas aquela mulher tinha morrido na maternidade. Vocês sabem o que foi ter minha filha no colo e ouvir que ela era um ser inútil? O silêncio delas respondeu. Sabem o que foi ouvir minha irmã, minha própria irmã, gritar que eu a roubei os holofotes? Continuei, sentindo meu coração pulsar nas têmporas. Enquanto eu ainda estava com pontos, com dor, com medo, sozinha. Vocês sequer mandaram uma mensagem. Nenhuma. Vocês me cortaram. Me apagaram. Me chutaram como se eu nunca tivesse existido. Minha irmã limpava os olhos com a manga do vestido caríssimo. A maquiagem já parecia uma aquarela em estado terminal. Minha mãe fez menção de me tocar, mas eu recuei. E agora, continuei, querem que eu finja que nada aconteceu? Que vá sorrir para fotos como se vocês tivessem me amparado? Como se tivessem vindo ver a Aurora? Como se ela fosse bem-vinda? Como se eu fosse bem-vinda? A voz falhou. Mas só por um segundo. Recuperei. Olhei para elas. As duas.
patéticas, ajoelhadas, não por arrependimento, mas por estratégia. Eu não vou à festa. A Aurora também não vai. E vocês vão ter que lidar com isso. Vão ter que aprender a viver sem o meu assim automático. Porque agora, meninas, quem comanda essa narrativa sou eu. Fechei a porta. Lenta e firmemente. E do outro lado, ouvi o som de uma sandália de salto batendo contra o concreto. Elas tinham levantado. Mas sabiam. Sabiam que o jogo havia mudado. Naquela noite, coloquei a Aurora para dormir e me sentei diante do espelho. Ainda havia olheiras, marcas no corpo, cansaço estampado no rosto. Mas havia também outra coisa. A autonomia. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia refém de uma relação. Nem da obrigação de agradar. Nem da necessidade de ser aceita por quem sempre me viu como peso. Elas vieram até mim, no 30 de 30, implorar por algo que não mereciam, minha presença. E eu dei a única resposta possível para alguém que finalmente entendeu o próprio valor. No dia da tal festa, recebi fotos no celular. Vídeos. Momentos mágicos, como dizia a legenda de minha mãe. Mas em cada uma das imagens, havia algo faltando. A Aurora. E eu. A ausência era barulhenta. Porque desta vez, elas sabiam, não teríamos reprise. A história não termina aqui. Mas a minha versão antiga, sim. Ela foi enterrada no momento em que a Aurora abriu os olhos pela primeira vez e me mostrou que amor não se mendiga. Que família não se força. Que holofote nenhum vale mais que paz. E no fundo, no mais fundo da alma, eu sabia. O próximo encontro seria do meu jeito. Com todos reunidos. Cara a cara. E sem ter para onde correr. Algumas vinganças não precisam de grito. Elas só precisam de um bom cenário. E eu sabia exatamente como montar o meu. Nos dias que se seguiram ao 30 de 30, minha mãe e minha irmã passaram a tentar uma estratégia nova, a da comoção pública. Começaram a publicar fotos antigas comigo. Legendas emocionadas. Textos sobre a reconciliação, laços inquebráveis e, claro, uma pitada de culpa sobre como algumas pessoas preferem guardar mágoas do que perdoar. O post que mais me chamou a atenção foi uma foto de Aurora, recortada da única imagem em que minha sogra a marcou, uma festa de vizinhos, com a legenda: nossa mais nova integrante, mesmo sem ter sido planejada. Toda criança merece amor, mesmo quando nasce em meio ao caos. O caos, segundo elas, era eu. E naquele momento, entre a indignação e a ironia, uma ideia nasceu. Se elas queriam palco, eu daria um. Mas do meu jeito. Na semana seguinte, minha sogra me olhou desconfiada quando me viu anotando nomes, imprimindo papéis, ligando para tios que eu não ouvia há anos. Você está tramando alguma coisa, disse ela, cruzando os braços com a sabedoria de quem já foi jovem e vingativa um dia. Estou, respondi, sorrindo. Um encontro de família. Encontro? Reunião extraordinária. Convite aberto. Todo mundo vai estar lá. Ela arqueou uma sobrancelha. Até sua mãe? Principalmente ela. E sua irmã? Ah, vai sentar na primeira fila. Ela tentou conter o riso. Falhou. Quer que eu leve brigadeiro? Leva. E testemunha? Também. O convite chegou às mãos delas numa sexta-feira, entregue por um motoboy simpático e totalmente alheio à tensão que transportava. Era um envelope dourado com letras delicadas, onde se lia: convocação para a celebração de verdades. Embaixo, horário e local. Uma casa de eventos pequena, aconchegante, reservada para aquela tarde de domingo. O texto dizia: queridas, preparem seus melhores sorrisos. Afinal, chegou o dia em que todos verão o que é realmente família. Fizeram o que sempre fazem, correram para as redes sociais. Publicaram o convite com legenda: o perdão é divino. A união, inevitável. Estamos prontas para recomeçar. E naquele ponto, eu não podia deixar de rir. Elas não estavam apenas caindo na armadilha, estavam trazendo o público com elas.
No dia do encontro, Aurora usava um macacão azul claro com lacinhos nos ombros. Minha sogra prendeu os cabelos dela no mini coque improvisado e comentou: "Você está prestes a fazer história, pequena. E nem sabe." Chegamos cedo. Ajustei os projetores, o microfone, organizei as cadeiras com nome e preparei a gravação. Sim, haveria gravação. Porque algumas verdades precisam ser preservadas. E algumas expressões, também. Às 16 horas em ponto, minha mãe chegou. Usava um vestido rosa claro e uma maquiagem que tentava fingir juventude. Cumprimentou todos com um sorriso treinado. Minha irmã veio logo atrás, com um buquê de flores na mão e um vestido tão justo que mal permitia respirar, o que, honestamente, foi um bônus para mim. A primeira coisa que fizeram foi procurar por câmeras. A segunda foi posar perto da mesa de doces, segurando o buquê como se estivessem prestes a receber um troféu. Fui até elas. Que bom que vieram. Claro, disse minha mãe, sorrindo como quem está vencendo. A família sempre vence, não é mesmo? Sempre, concordei. Mas só quando é de verdade. Minha irmã segurou minha mão com um gesto performático, já mirando o fotógrafo que minha sogra contratou. Vamos virar essa página juntas. Vamos sim. Deixar tudo no passado. Tudo será esclarecido hoje. Às 16h30, com todos os convidados presentes, incluindo tias distantes, primos esquecidos e até o vizinho fofoqueiro da infância, pedi que todos se sentassem. Subi no pequeno palco. Peguei o microfone. E comecei. Boa tarde a todos. Hoje não estamos aqui para brigar. Estamos aqui para lembrar. Para ouvir. Para ver. Porque às vezes, só olhando tudo junto, cara a cara, é que conseguimos entender quem realmente somos. Minha mãe e minha irmã se entreolharam. Sorriram. Acharam que era mais um discurso de renascimento. E então, dei o primeiro passo. Quero começar com uma gravação. Toquei o áudio da ligação do dia do nascimento de Aurora. Minha mãe bufando. Minha irmã gritando. Minha voz trêmula ao desligar. O silêncio que se seguiu. A sala ficou imóvel. Os sorrisos derreteram como chantilly no sol. Essa foi a recepção da minha filha neste mundo, continuei. Enquanto eu estava sangrando, costurada, frágil, eu ouvi isso. E depois disso, eu ouvi o quê? Toquei o segundo áudio. A mensagem da minha irmã. Você planejou isso, né? O escárnio. O egoísmo. A frieza. Minha mãe tentou se levantar. Dei um passo à frente. Ainda não terminei. Apontei para o telão. Imagens apareceram. Prints de conversas. Comentários públicos. Legendas venenosas. Tudo documentado. Tudo ali. Minha voz tremeu, mas não cedeu. Vocês me apagaram. Me riscaram do quadro da família. Me transformaram em inimiga por ter feito algo tão natural quanto dar à luz. Vocês zombaram da minha filha. Usaram meu silêncio como escada. E agora que precisam de plateia, querem nossa presença? Parei. Respirei fundo. E então olhei em volta. Pois bem. Estamos todos aqui. Cara a cara. Sem filtro. Sem edição. E agora, se quiserem dizer algo, podem levantar. Ninguém levantou. Minha mãe tentou abrir a boca. Mas sua voz morreu antes da primeira palavra. Minha irmã parecia uma estátua de cera. Aquela sala, que tantas vezes me viu como coadjuvante, agora era meu palco. E eu? Protagonista. Ao final, agradeci a presença de todos. Pedi que levassem consigo uma lembrança, uma pequena caixinha com a frase "A verdade liberta" gravada na tampa. Dentro, havia uma foto de Aurora sorrindo. A luz. A Aurora. A nossa. Na saída, minha mãe tentou falar comigo. Apenas sorri e segurei a porta. Vocês quiseram holofote. Pois bem. Eu dei. Mas agora. O palco é meu. E fechei a porta.
Desta vez, para sempre. Depois daquele encontro, ou, como minha sogra apelidou em voz baixa, a ceia das máscaras derretidas, o silêncio voltou. Mas desta vez, foi um silêncio bom. Não aquele silêncio que esconde farpas ou que adia confrontos. Foi um silêncio que selou. Que encerrou. Que carimbou, sem muito alarde, assunto encerrado. Não houve mais ligações. Não houve mais mensagens. Minha mãe sumiu da internet por uma semana, o que, vindo dela, era um claro sinal de luto digital. Quando reapareceu, postou apenas uma foto de um vaso de flores com a legenda: recomeços exigem podas radicais. Ri sozinha. Imaginava ela podando a própria reputação, folha por folha. Minha irmã, por outro lado, escolheu a estratégia da amnésia seletiva. Voltou a postar vídeos dançando com um sorrisinho meio trêmulo, talvez tentando provar que ainda estava no controle da narrativa. Mas todos ali sabiam. Quem viu aquela reunião, quem ouviu aquele áudio, quem leu aqueles prints, sabia. E esse a sabiam era um poder silencioso. Eu não precisei gritar. Nem me rebaixar. Apenas contei a verdade, na frente de todos. Sem exageros. Sem vingança maquiada. Só a verdade, nua, escandalosa, inquestionável. Aos poucos, minha vida retomou um ritmo que, apesar de novo, parecia finalmente meu. A Aurora começou a dormir melhor, ou talvez eu tenha aprendido a sobreviver com menos horas de sono e mais doses de amor instantâneo. A primeira gargalhada dela me pegou de surpresa, no meio de uma manhã cinza, enquanto eu tentava colocar a fralda ao contrário pela terceira vez. Foi uma gargalhada completa, de bochecha a bochecha. Sem dentes, sem juízo, sem reservas. Eu chorei. Não de tristeza, mas de alívio. Era como se ela dissesse: você venceu, mamãe. E eu tinha vencido mesmo. Não porque derrubei alguém, mas porque, finalmente, me levantei. Com o tempo, as pessoas começaram a comentar comigo. Eu nunca soube que você tinha passado por tudo aquilo. Sempre achei que você era distante, agora entendo. Sua coragem foi absurda. Eu sorria e dizia obrigada. Mas no fundo, o que eu sentia não era coragem. Era cansaço. Cansaço de fingir. De agradar. De viver num roteiro escrito por outras pessoas. Quando você cansa o suficiente, você escolhe a paz mesmo que ela custe gente. E às vezes, a paz é cara. Mas vale cada centavo da solidão que resta. Um dia, recebi uma caixa pelo correio. Sem remetente. Dentro, uma carta manuscrita. Era da minha mãe. As palavras, frias como sempre, mas dessa vez sem floreios. Se é isso que você quer, que seja. Espero que nunca precise da gente. Porque não estaremos mais aqui. Li 3 vezes. Depois, olhei para Aurora dormindo no carrinho, com um pezinho de fora, as mãozinhas abertas como quem confia no mundo. E sorri. Por que não? Eu não precisaria deles. Eu tinha a mim. E a ela. Meses depois, durante um passeio no parque, uma mulher se aproximou de mim. Tinha olhos gentis e o cabelo preso com uma flor de pano. Você é a moça da reunião, né? Sou, sim, respondi, com um sorriso sem defesas. Ela pegou minha mão. Obrigada. Por ter dito em voz alta o que tantas de nós sempre engolimos. Foi ali que percebi. Aquilo que eu achava que era só minha história, não era só minha. Era de todas que foram silenciadas. De todas que viraram sombra para que outra brilhasse. De todas que ouviram você não é suficiente e acreditaram. De todas que pariram sozinhas, que recomeçaram no escuro, que sorriram com a boca seca e os olhos marejados. Minha história era um espelho. E agora, era também um farol. Hoje, a Aurora completa 1 ano. A festa será simples. Só gente de verdade. Só quem ficou. Minha sogra fez questão de cuidar do bolo. Minhas amigas prepararam um mural com fotos. Eu mesma enchi as bexigas com a ajuda da vizinha que virou tia de coração. Não haverá holofotes. Mas haverá luz. E haverá amor. A Aurora ainda não entende tudo, mas um dia vai entender.
Vai ler essas palavras, talvez. Vai ouvir essa história. Vai saber que nasceu num dia em que a mãe dela escolheu romper com tudo que doía. E vai se orgulhar. Porque foi por ela. Mas também foi por mim. Encosto minha testa na dela, antes de levá-la para o salão decorado. Ela ri, banguela, e bate palminhas. Pronta pra festa, filha? Ela sorri como se dissesse, sempre. E eu, pela primeira vez em muito tempo, também estou. A mentira acabou. A verdade foi dita. E agora, com todos reunidos, cara a cara, mesmo que só na lembrança, ninguém mais tem pra onde correr. Mas eu? Eu posso seguir em frente. Livre. Forte. Inteira. Fim.